Bem, pessoal, sintomas físicos da depressão, eu vou explicar um pouquinho para vocês quais são os sintomas mais comuns, o que é que você vai notar quando isso acontece. O que é que acontece, né? Pacientes que têm um quadro depressivo, a gente médico, em especial o psiquiatra que lida mais com isso, vai fazer uma série de avaliações questionando o paciente e tentar preencher critério diagnóstico. Existe critério diagnóstico, DSM, que você tenta quantificar e ver. Claro que quem está ali no dia a dia, você ouve a história do paciente, você já consegue identificar. Mesmo você perguntar uma por uma pergunta, geralmente na história que o paciente conta, ele vai referir. E aí são os critérios diagnósticos. Aqui no canal, vocês perguntam muito sintomas físicos da depressão, porque vocês querem, às vezes, ter um parente, ter alguém conhecido, para ver se aquilo coincide mesmo com a depressão, até para procurar ajuda. Né? E o que acontece? Muitos pacientes que têm problemas da saúde mental, muitas vezes a queixa física vai levar ele a procurar um médico e o médico vai dar o diagnóstico de uma doença da saúde mental. Eu, como neurocirurgião, todos os dias aqui no meu consultório isso acontece. Porque os pacientes que têm depressão, eles têm uma série de fatores, né? Sintomas como falta de vontade de fazer as coisas, né? Ele deixa de ter prazer em fazer coisas que antes era prazerosa. Eu gostava de assistir jogo, de ir no estádio, de sair para jantar, de ir para uma festa, ele deixa de ter vontade de fazer isso, né? Muitas vezes ele tem uma mudança dos hábitos, né? Do sono, então pode dormir mais ou dormir menos. Tem também uma mudança dos hábitos alimentares, como consequência no peso, né? Então pode comer mais, comer menos, né? E aí o médico vai preenchendo, né? Muitas vezes os sintomas físicos que o paciente refere às vezes as dores. Então dores de cabeça que se agravam, né? Dores no corpo, dores na coluna, são sintomas que no contexto a gente pode referir com sintomas físicos, sim, relacionados à depressão, né? Também é muito comum o paciente muitas vezes sentir sintomas relacionados aos órgãos cardiovasculares, ele sentir às vezes dores no peito relacionados também. Tudo isso o médico vai olhar os fatores de risco, né? Esse paciente obeso, hipertenso, pode ser um problema cardiovascular, muitas vezes ele vai pedir sim exames para conseguir fechar o diagnóstico. Então perceba que existe uma série de sintomas físicos no paciente que tem depressão, que o médico vai somar com as outras queixas do paciente para tentar fechar o diagnóstico. E muitas vezes a gente não consegue, só pela história, não saber, será que esse paciente tem uma depressão e também tem um tumor cerebral? É possível. Depressão é muito comum, 5% da população a 10% tem depressão. Então é possível a pessoa ter as duas coisas, né? Cada 10 pessoas, uma, ou a cada 20, uma tem depressão, então pode coincidir ter as duas coisas. E às vezes a gente vai pedir exame de imagem, às vezes vai pedir uma ressonância para ver, vai pedir uma ressonância da coluna, se aquela dor tem relação, vai pedir muitas vezes exame cardiovascular para ver. Então perceba que sintomas físicos no paciente com depressão são muito comuns. E normalmente são esses sintomas físicos que fazem o paciente procurar ajuda. Dificilmente o paciente procura ajuda porque estou triste, porque estou choroso, porque estou com ideação suicida. Por isso que todo especialista, inclusive eu, com frequência, dou o diagnóstico de depressão, muitas vezes até começo a tratar, mando para o psiquiatra, mando para o psicólogo para esse paciente procurar ajuda. Então, se está acontecendo isso com você, com seu familiar, você suspeita que ele tem esses sintomas físicos relacionados à depressão, procura ajuda. Nesse pontapé inicial, o médico vai triar, vai perguntar outras coisas e muitas vezes vai começar um tratamento, vai começar a medicação, vai encaminhar para o especialista, tá bom? Espero ter ajudado, abraço.